Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Virgínia do canal Hallyu Brasil e hoje neste vídeo eu vou contar pra vocês como é ter uma aula de coreano na Coreia do Sul. Bom, antes de começar o vídeo, né, sempre se inscreva no nosso canal, dá like nesse vídeo, compartilha com seus amigos, ativa suas notificações pra você não perder nenhuma atualização aqui da Hallyu. Bom, gente, aulas de coreano na Coreia do Sul. Quando eu vim fazer meu intercâmbio, né, pra quem não sabe, eu tô morando na Coreia agora, fazendo intercâmbio aqui, e eu vim especificamente para aprender coreano, para melhorar meu coreano, né. Meu curso da faculdade é Letras com habilitação em Português e Coreano, e eu tô aqui estudando coreano. E eu vim fazer intercâmbio em uma das universidades que é considerada assim, uma grande referência para o ensino de língua coreana. Ai, gente, tá passando muito carro na rua hoje, entendeu? Assim, o dia que eu decido gravar vídeo, muito bom. Então, essa universidade ela é uma referência no que diz respeito ao ensino de língua coreana. Ela chama Hanguk University of Foreign Studies, ou em coreano, Hanguk Waegukgo Daehakgo. E ela é uma universidade que é especializada no ensino de línguas, né? Então, o curso de coreano daqui é muito famoso e muito bom. Difícil também, gente. Então, assim, antes de vir pra cá, o curso... Eu vou falar, então, do curso primeiro, do curso da minha universidade, né? Da Hanguk UED. E depois eu vou falar um pouco sobre como são as aulas. O curso, ele é dividido em 6 níveis. Cada nível tem uma habilidade diferente. Então, o primeiro nível é básico, você aprende, tipo, alfabeto e você aprende estruturas gramaticais básicas, só que é um básico bem mais avançado do que o que a gente considera básico no Brasil. Seria no Brasil até o que eles consideram, tipo, iniciante, assim. No Brasil, em lugares normais, que você faz aula, tipo, seria como se fosse o equivalente a uns 3 níveis. Eu lembro quando eu tava fazendo aula no Centro Educacional em São Paulo, que a matéria que o pessoal que eu conheço do nível 1 viu era equivalente a uns 4, 3 livros que eu tinha visto lá no meu curso. E eles veem isso em um livro só. O nível 2 e 3 são os... aliás, o nível 2, 3 e 4 são os níveis intermediários. São os níveis que você vai aprender, assim, uma porrada de gramática. Tipo, só gramática, um monte de gramática, só gramática, um monte de vocabulário bem específico e que você treina muito conversação, que é pra você, tipo, ter a base. Então, assim, quando você chega no nível 5 e 6, que são os níveis avançados, a gente já não aprende mais tanta gramática, só gramática. Você vai fazer o quê? Uma revisão de gramáticas que você já aprendeu nos níveis anteriores, vai ver a parte de, tipo, vai estudar história, vai falar de cultura, vai analisar dramas, essas coisas assim. Então, é muito interessante. Então, você tem esses 6 níveis que completam todas essas partes do ensino, né? Então você tem a parte básica, aí você constrói uma base de gramática no nível intermediário, e por fim você vai para um nível que você vai praticar mais conversação e tudo mais. E tem o nível 7, né, que é um curso pago de tradução. E aí você pergunta assim, Virgínia, mas você só chega aí, você entra no nível que você quiser, você escolhe? Não, gente. Quem me dera, né? Eu estaria, não sei em que nível, mas assim, quem dera a gente pudesse escolher, a gente não pode. Quando a gente chega aqui na Coreia, tem uma data de check-in pra gente vir pro dormitório, e eles dão uma data pra gente fazer uma prova de... Como fala isso em português, meu pai? Intercâmbio é um negócio maluco, né? Só fala coreano e inglês, a gente fala português, nunca esquece as palavras, tô ficando burra. Placement test, teste de nivelamento. Lembrei. A gente faz um teste de nivelamento aqui, e esse teste de nivelamento ele consiste em uma prova escrita que tem tópicos de gramática, só gramática, texto, interpretação, não sei o que, ela lembra um pouquinho a Topic, e depois, né, Topic é a... Comi cabelo. E depois tem uma entrevista. Nessa entrevista, basicamente, tem uma moça, ela vai pedir pra você se apresentar, ela vai
puxar assunto, conversar com você e vai pedir para você falar coisas. Assim, depois dessa entrevista e dessa prova, você recebe o resultado do seu teste na hora. Na hora você já sabe assim, fui colocado em tal nível, fui colocado em tal nível. A moça fala pra você, tal nível, e você pode dizer se você concorda com aquilo ou não. É um pouco difícil mudar para um nível mais alto. Eu vi gente que foi colocado num nível e foi colocado em um nível mais baixo, né? Pediu para ir para um nível mais baixo porque não sentia que estava apto a fazer aquele nível. Mas muita gente que estava no nível 2, por exemplo, queria ir para o nível 3, não foi. Foi só apenas mudado de sala. Aí, né, é assim que funciona a estrutura do curso. Para passar no curso, você precisa de média no mínimo 7. E você precisa de 80% de presença. O curso ele consiste em 10 semanas, 200 horas, ou seja, é imersão total. Você vai ter aulas de segunda a sexta, das 9 da manhã a 1 da tarde. Às vezes o horário muda, mas são 4 horas por dia durante 10 semanas. Todos os dias. Ou seja, imersão. Primeira coisa sobre as aulas. Elas são inteiras em coreano. Inteiras. Com exceção do nível 1, que algumas coisas são explicadas em inglês ainda, tudo é em coreano. Tudo. É assim, é uma técnica de imersão que eles têm aqui. Segunda coisa, a gente usa os livros da universidade que são feitos para nós, assim. Eu vou mostrar o livrinho aqui pra vocês, como ele é, a cara dele. O livro é assim. E a gente tem um workbook também. Mas voltando pra parte de aula, né, a gente usa esses livros, acompanha os livros. Aí como funciona o esquema da aula? A gente tem 2 professores, um professor de speaking, Marhagi, e uma professora de reading, Irki. Na aula de Marhagi a gente aprende a gramática, só gramática, e a gente conversa bastante, né, de speaking. A gente conversa muito durante essa aula, o professor faz muitas perguntas pra gente usar a gramática que a gente aprendeu naquela aula, as gramáticas. E na segunda aula de reading a gente vai ler o texto, vai interpretar o texto, responder perguntas sobre o texto, aprender vocabulário. E geralmente o texto ele é feito com gramáticas que a gente aprendeu durante a aula, o que é bem bacana, né? É um jeito ótimo de a gente assimilar a gramática que aprendeu. E é tudo em coreano. Se você quiser fazer perguntas, você tem que fazer em coreano. A maioria dos professores eles não falam inglês, nem o inglês, é só coreano, e eles vão te responder suas dúvidas em coreano. No começo você pode pensar, meu Deus, impossível, mas você se acostuma com isso e quando você menos esperar, você vai estar entendendo o que eles estão falando. E aí nós temos uma cacetada de provas. Gente, é muita prova no curso de coreano, falando sério assim. O curso daqui tem muito mais prova do que eu já fiz em toda a minha vida. Sempre que a gente termina um grupo de unidades, a gente tem tarefa de Irki, que é basicamente escrever frases com vocabulário aprendido, que a professora passa. A gente tem quiz sobre vocabulário e gramática também, que a gente faz a cada número X, Y de unidades. E nós temos provas de meio de semestre e de final de semestre, e aí são muitas provas. Então, e aí basicamente para essas provas a gente vai ter algumas divisões. Então a gente vai ter uma prova de speaking que pode ser uma entrevista, né? Vai ter uma entrevista, ela muda no meio do semestre e no final do semestre. Então tem a entrevista, que basicamente consiste em o professor pegar um tema, te perguntar e você tem que desenvolver sobre isso. Então a gente tem essa entrevista, que é difícil, mas é realizável. A gente tem um teste de leitura, que basicamente a gente lê trechos do livro para a professora e ela avalia o quão bem ou mal estamos lendo. E nós temos uma prova de apresentação também, que é o que eles chamam de 발표. Isso muda, né, conforme, por exemplo, a última prova de 발표 que eu tive foi uma que eu tive que escrever um texto sobre um presente especial, decorar 5 minutos de texto e apresentar para a sala. E aí nós temos a prova propriamente dita, que ela é no esquema de TOPIK. Então o TOPIK, né, prova de proficiência coreana. Então aí a gente tem
a prova de reading, a prova de listening e a prova de writing. Gente, eu esqueci as palavras todas em português, vocês me perdoem, entendeu? Mas... Então é 1 hora para a prova de writing, então tem algumas questões que você tem que responder usando gramática e você escreve um texto. Depois a gente tem 50 minutos para a prova de listening e depois tem mais 50 minutos para a prova de reading. Particularmente, a prova de reading é a mais difícil porque as perguntas são muito capciosas, assim. É igualzinho ao TOPIK. Mas é ótimo porque você fica treinado para fazer TOPIK, né? Então, as aulas de coreano aqui, elas usam imersão total, só falam em coreano, com um monte de avaliação, um monte de tarefa. Eu costumo brincar aqui com os meus amigos que a aula de coreano aqui, ela não te vence pela dificuldade e sim pelo cansaço, porque você tem tanta coisa para fazer que chega um momento que você tá assim, vou morrer. Mas você não morre, dá pra aguentar. É tudo uma questão de manter uma rotina de estudos diligente e contínua, né? Que é difícil, a gente sofre no começo, mas vocês conseguem. Bom, gente, esta foi a apresentação de como são as aulas de coreano aqui na Coreia do Sul. A maioria das aulas seguem esquemas parecidos de imersão, né? Aulas todas em coreano. E vocês vão achar vários depoimentos pela internet que falam a mesma coisa que eu, de que mesmo sendo tudo em coreano, você consegue se acostumar com isso, não é uma coisa assim de outro mundo, que você vai falar, meu Deus, não consigo, eu não sei coreano, como que eu vou aprender coreano em coreano? É possível. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se inscreva no nosso canal, dá like, compartilha com os amigos e ativa notificações.